Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Falamos aqui de Lagina, Minas, nossas aulas do curso intermediário pelo Centro de Cultura Bíblica do Rechite, professor Ilmar. Nós estamos estudando a matéria Teologia do Novo Testamento. Essa matéria já vimos aqui na aula passada, em tradução geral, mostrando que a abordagem será uma abordagem da sistemática, que é pecado, as últimas coisas, Jesus, salvação, igreja, Bíblia, Cristo, Espírito Santo, dentro dos escritores paulinos, dos escritores do Novo Testamento. Na verdade, se a gente for contar os escritores, parece apenas 7, né? Vamos contar aqui, ó. Judas e Tiago são 2. João, que escreveu 4 livros, escreveu o Evangelho de João, mais 3 epístolas, 5 livros mais Apocalipse. Depois nós temos a carta aos Hebreus, que é uma carta anônima. Depois nós temos o Paulo, que escreveu 13. Aí nós temos o Lucas, que escreveu Atos e Lucas. Depois você tem o Mateus e tem o Marcos. Então, poucos autores para 27 deles. Então, vamos iniciar essa aula hoje. Vamos estudar, então, a primeira parte, que é a história da teologia do Novo Testamento com o ensino de Jesus segundo os evangelhos sinóticos. Então, primeiro, definir teologia. É o ramo das disciplinas cristãs que segue determinados temas através de todos os autores do Novo Testamento e que depois funde esses quadros individuais num só conjunto. Então, você faz um levantamento em cada livro, nos blocos de livros, né? Sinóticos, não sinóticos, históricos, paulinas, gerais e revelação, e procura, então, condensar num bloco só. Então, o processo, analisaremos nessa aula, o processo progressivo de teologia do Novo Testamento, no transcorrer da história. A Idade Média, depois a Reforma, o escolastismo ortodoxo. Esse é o entendimento progressivo da teologia. Na Idade Média, a Bíblia foi voltada-se mais para a parte dogmática, né? Tradição. Até na Idade, antes da Reforma, havia muita tradição. As doutrinas daqueles dias, era a tradição oral e a escrita. Depois nós temos a Reforma quando volta para a Bíblia, sem sola Escritura, sola Cristo, sola Fides, né, só a fé, etc. Então, as Escrituras não determinam, a Bíblia, a igreja não determina o que as Escrituras ensinam, mas as Escrituras determinam o que a igreja deve ensinar. Aí é o Escritura, Scripturae Interpres. A Escritura interpreta a Escritura. Depois os reformadores, o povo retorna com a escolástica e outras filosofias mais, para escutar um pouco mais daquilo que está fora da Bíblia. Vamos então entrar agora nos ensinos de Jesus segundo os evangelhos sinóticos. Primeiro, Jesus era judeu, né? Então ele baseou seus ensinos todo no Antigo Testamento. Várias vezes a gente encontra Jesus citando a lei e os profetas. Quando ele se refere à lei e os profetas, ele está se referindo à Bíblia hebraica, que era composta de 3 partes, né? Era a Torá, que era a lei, o Neviim, que eram os profetas anteriores e posteriores, e o Ketuvim, que eram os escritos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, é esse aí. Então são 22 livros distribuídos dentro desse conjunto chamado Tanar. Então Jesus era judeu, a atitude dele era judia, né? Ele era um hebreu, a religião judaica era provisória, preparatória, aqueles sacrifícios que era feito, aquelas festas, que tudo era um simbolismo do que ia acontecer. Jesus várias vezes falou na sua andança, nos 3 anos e meio que ele rodou pela Palestina, Galileia e Samaria, ele sempre mostrou que ele veio cumprir a lei, ele não veio abrogar, né? Ele não veio acabar, extinguir a lei. Sempre dizia que ele veio cumprir a lei, né? Tanto que até nos seus milagres, quando ele efetuava algum milagre, ele falava, procurar o profeta e apresentar a oferta. No caso dos leprosos, né? Fazer a purificação diante do santuário em Jerusalém. A relação do Antigo para o Novo Testamento é muito grande, porque os judeus tinham por base, os fundamentos principais deles estavam no Velho Testamento. Então a gente encontra mais de 132 vezes, só nos evangelhos, a citação de Salmos, Isaías e Deuteronômio. São os livros mais citados no Velho e no Novo Testamento. Salmos, Isaías e Deuteronômio. Aí vamos entrar agora no bloco chamado Reino de Deus e o Reino dos Céus. Então, aparece muito isso, Jesus aparece anunciando o Reino de Deus. Mas tem uma frase, o Reino de Deus e o Reino dos Céus. Qual que era essa concepção? Qual que era a diferença disso então?
Vamos iniciar falando do reino de Deus. O reino de Deus, ele aparece em Mateus 4 vezes, mas ele aparece mais em Marcos e Lucas. Marcos, que é o evangelho, apresenta Jesus como servo de Deus, né, o boi, ele aparece 15 vezes. Em Mateus como rei, então só tem 4 vezes, é o tipo do leão, né? Em Lucas ele é o filho do homem, aparece 32 vezes. E em João, a água, o evangelho eterno, o evangelho dos céus, só aparece 2 vezes. Então, onde mais aparece a palavra, onde mais foi usado o vocábulo reino de Deus, é em Lucas, 32 vezes, depois Marcos, com 15 vezes. O reino de Deus, a ideia de um reino cujo rei é Deus, é uma ideia muito comum no Antigo Testamento, né? Tem uma história longa. Qual a percepção dos judeus a respeito do reino de Deus? O pensamento religioso do povo judaico estava saturado, impregnado com a ideia de um reino de Deus. A ideia de uma teocracia achava-se impregnada na vida da nação judaica, influenciando todo o povo. Lembrando que sempre, durante os períodos, até que se levantasse um rei, o profeta que dirigia o povo, o juiz que dirigia o povo, os patriarcas sempre tinham uma relação direta com Deus. Então era como se fosse uma teocracia, o governo de Deus. Depois eles pedem um rei, levanta Saul, né? E depois Davi, Salomão, e até a dinastia encerrar lá com o tempo de Zedequias no reino judaico, e encerra com Oséias no reino do sul, no reino do norte. Então, embora Deus seja o rei, ele deve também tornar-se rei, ou manifestar sua soberania real no mundo dos homens e das nações. Ele é o rei de toda a terra, a gente aparece isso aí em todos os textos dos 39 livros do Velho Testamento. Há uma dupla ênfase sobre a soberania real de Deus, né? A gente encontra muita coisa sobre o reino de Deus na comunidade de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Então, esse é o reino de Deus. O reino dos céus, qual é a diferença? A expressão reino dos céus, ela é mais de Mateus. A gente encontra essa expressão 34 vezes só em Mateus. Marcos não menciona, Lucas não menciona, João não menciona o reino dos céus. Ela aparece somente em Mateus, em vários lugares, e a expressão reino dos céus é uma expressão semítica, né? No qual o vocábulo céus é um termo usado de substituição ao nome divino. Lembra lá que os judeus não podiam falar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o filho pródigo, quando volta para casa do seu pai, diz, direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eles não usavam o nome de Deus, né? Faziam uma alusão aos céus. Queria dizer isso mesmo, a Deus. Então, raramente foi usada na literatura judaica antes do dia de Jesus. Você usava, né? É um reino escatológico, a vinda do reino, o seu aparecimento, significará a destruição total e final do diabo e seus anjos, a formação da sociedade redimida que não se mistura com o mal e a perfeita comunhão de Deus no banquete messiânico. Então, está aí a nossa segunda aula, onde nós apresentamos aí essas diferenças entre o reino de Deus e o reino dos céus e falamos também um pouco sobre a teologia do Novo Testamento. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.